Olá, pessoal! Vocês sabiam que muito recentemente foi realizado o primeiro experimento na história da humanidade para alterar a órbita de um corpo celeste? Por que isso é tão importante? E como isso pode nos ajudar a evitar que no futuro tenhamos o mesmo destino dos dinossauros? Pessoal, esse é o nosso canal Pipa. Prazer, eu sou o Deluca. A partir de agora, assistindo a esse vídeo, você vai entender tudo isso. Então, relaxe. Hora de começar o nosso conteúdo de hoje. Desastre causado por asteroides. No passado, colisões com asteroides provocaram extinções em massa. Todos conhecem a famosa extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno, ocorrida há 66 milhões de anos, que levou à extinção dos dinossauros não aviários terrestres, dos pterossauros no céu e dos mosassauros nos oceanos. No entanto, essa não foi a única extinção em massa na história paleontológica. Extinções anteriores também podem ter causado impactos devastadores significativos na biosfera. Por exemplo, a extinção em massa do final do Permiano, quando mais de 2/3 dos vertebrados terrestres foram extintos. E esse número ainda parece modesto se comparado ao que aconteceu nos oceanos. Segundo algumas estimativas, cerca de 96% das espécies marinhas foram extintas durante esse evento. Até mesmo os insetos, que geralmente não são tão afetados por extinções, sofreram impacto. A causa da extinção do final do Permiano, assim como outras extinções anteriores à do Cretáceo-Paleógeno, ainda não foi esclarecida. Isso porque a superfície da Terra mudou drasticamente desde aquela época, tornando extremamente difícil investigar um passado geológico tão distante. No entanto, existe uma teoria de que essa extinção foi causada por um asteroide. Acredita-se que o impacto desse asteroide tenha formado a cratera de Araguainha, localizada no atual território do Brasil. Se um asteroide como o que extinguiu os dinossauros atingisse a Terra atual, seria um teste severo para a resistência de toda a humanidade. Se caísse no oceano, a Terra seria atingida por mega-tsunamis, afetando principalmente as regiões costeiras. Além da perda imediata de inúmeras vidas humanas, isso também causaria um colapso econômico e geopolítico. Na verdade, países e regiões importantes para a economia global de alta tecnologia, como Japão, Taiwan, Coreia do Sul, leste da China, costa dos Estados Unidos e Reino Unido, estão localizados justamente em áreas costeiras ou insulares. O mesmo vale para Nova York, onde está a sede da ONU, e Bruxelas, onde estão as sedes da União Europeia e da OTAN. Se o asteroide atingisse a terra firme, os danos seriam ainda mais devastadores, literalmente repetindo o cenário de extinção dos dinossauros. Primeiro ocorreriam incêndios em todo o mundo, e em seguida, a enorme quantidade de poeira e cinza liberadas na atmosfera causaria anos de escuridão. A agricultura se tornaria impossível, e a humanidade enfrentaria uma fome em grande escala. No entanto, o Homo sapiens provavelmente não teria o mesmo destino dos dinossauros. Isso porque temos a capacidade de superar tal situação, incluindo abrigos selados autossuficientes por vários anos. Contudo, não seria possível abrigar toda a humanidade. Eventual guerra por recursos poderia ter consequências tão devastadoras quanto o próprio cataclismo. Em resumo, embora a humanidade como espécie possa sobreviver a uma colisão entre a Terra e um asteroide, nossa civilização moderna certamente chegaria ao fim. E a maneira mais simples de lidar com um cataclismo desse tipo é preveni-la. Mas como podemos prevenir isso? Agora sim, chegamos ao tema principal do nosso vídeo de hoje. Como desviaram a órbita do asteroide? Existem muitos asteroides potencialmente perigosos para a Terra, e há várias opiniões sobre como lidar com eles. Por exemplo, havia uma proposta para explodir o corpo celeste usando algo como um míssil balístico intercontinental. No entanto, mesmo uma bomba nuclear muito potente não conseguiria destruir uma grande rocha espacial com uma explosão superficial. Como no filme Armagedon, seria necessário perfurar a rocha, que é uma operação extremamente complexa e cara.
Além disso, não há garantia de que os fragmentos radioativos da explosão não cairiam na Terra, causando contaminação radioativa em larga escala. Outra proposta é, em vez de destruir o asteroide, desviar levemente sua órbita. Essa opção é muito mais simples, menos custosa e menos arriscada em termos de possíveis efeitos colaterais. Por isso, os cientistas optaram por essa alternativa. Para o teste inicial, era necessário um asteroide que permitisse tentar alterar sua trajetória e estudar detalhadamente o que aconteceria com o corpo celeste durante o processo. O escolhido para esse papel de cobaia foi o asteroide binário Didymos, ou, mais precisamente, seu pequeno satélite Dimorphos. Didymos é uma rocha de cerca de 800 metros que orbita o Sol em uma trajetória bastante alongada, cruzando as órbitas da Terra e de Marte. Além disso, é provavelmente o menor corpo celeste conhecido pela humanidade que possui um satélite. Como mencionado anteriormente, Dimorphos é uma rocha espacial de cerca de 170 metros. Dimorphos orbita Didymos a uma distância de pouco mais de 1 quilômetro, movendo-se tão lentamente que leva quase 12 horas para completar uma órbita. Dimorphos foi escolhido por várias razões. Primeiro, tanto Dimorphos quanto Didymos estão relativamente próximos da Terra, o que significa uma distância de voo menor. Segundo, Dimorphos é um corpo celeste muito pequeno e leve, então mesmo o impacto mínimo pode alterar sua órbita. Ou seja, não é necessário construir um dispositivo gigante. Terceiro, embora Didymos e Dimorphos não representam uma ameaça para a Terra, se um asteroide de massa e tamanho similares colidisse em alta velocidade com o nosso planeta, existiria a possibilidade de causar uma catástrofe séria. Em outras palavras, este é um evento real para um cenário hipotético, onde precisaríamos agir rápido e decisivamente para mudar a órbita de tais corpos celestes que se aproximam da Terra. Assim como o alvo escolhido, iniciou-se o projeto chamado Teste de Redirecionamento de Asteroide Duplo, ou DART. A essência desse projeto é simples. Consiste em enviar uma massa de ferro de 610 kg para colidir frontalmente com Dimorphos a uma velocidade de 6,5 km por segundo e estudar como isso alteraria sua órbita ao redor de Didymos. Os cálculos indicavam que o período orbital do asteroide deveria diminuir em cerca de 73 segundos. O dispositivo foi lançado da base da Força Espacial de Vandenberg em noite de 24 de novembro de 2021 e pouco mais de 10 meses depois, em 26 de setembro, colidiu com Dimorphos na velocidade planejada. Graças à distância relativamente curta, os cientistas puderam observar essa catástrofe artificial quase em tempo real. Nossa bala foi completamente destruída na colisão com Dimorphos, como planejado, deixando uma cratera considerável em sua superfície. Além disso, a poeira levantada do asteroide que se dirigiu para a Terra criou a primeira chuva de meteoros artificial da história. Essa poeira não representa perigo e se move tão lentamente que só chegará à Terra daqui a milhares de anos. Qual foi o principal desafio dessa experiência? Foi o fato de que os resultados foram dezenas de vezes maiores do que o previsto. O tempo que Dimorphos leva para orbitar Didymos diminuiu não em 73 segundos, mas em 32 minutos. Além disso, descobriu-se que a liberação de poeira foi muito maior que o esperado. Na verdade, esse resultado indica que precisamos ter mais cuidado com nossos cálculos. Em outras palavras, a margem de erro foi muito grande. No entanto, o mais importante, é claro, é que podemos alterar a órbita de asteroides potencialmente perigosos com um custo de recursos relativamente baixo e reduzir a zero a probabilidade de colisão com a Terra. Naturalmente, para asteroides maiores que Dimorphos, talvez seja necessário uma bala muito mais pesada, mas até uma mudança mínima na órbita pode ser suficiente para evitar uma potencial catástrofe. Infelizmente, não existe uma solução perfeita. Se amanhã descobrimos repentinamente que um asteroide semelhante ao que causou a extinção em massa do Cretáceo-Paleógeno está se aproximando da Terra, ainda estaríamos em perigo. Esse asteroide era incomparavelmente maior que Dimorphos, com um diâmetro de pelo menos 20 km e, obviamente, uma massa muito maior.
Para mudar sua trajetória, seria necessário um projétil muito mais pesado e teríamos que encontrar uma maneira de colocá-lo em órbita. E isso teria que ser feito rapidamente, sem margens para erros. O impacto poderia causar uma chuva de meteoros na Terra. E os fragmentos resultantes da quebra do asteroide poderiam contaminar significativamente o espaço ao redor da Terra, potencialmente danificando, por exemplo, satélites de comunicação. No entanto, comparado aos horrores mencionados no início desse vídeo, tudo isso é trivial. O importante é sabermos que, pelo menos para prevenir catástrofes com alta taxa de sucesso, o nível atual de desenvolvimento tecnológico já é basicamente suficiente. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar um like e compartilhar em suas redes sociais. Muito obrigado pelo apoio de todos. Um forte abraço e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.